Olá, crianças! Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. É o gênero textual poema, tá bom? Então, nós já vimos prosa, que são o texto narrativo, com parágrafos, né? E hoje, poema. Muito legal. Eu percebi que tem algumas crianças que estavam com dificuldades de saber o que é. Ah, poesia, poema, não sei o que é isso. Então, hoje nós vamos dar uma recordada, vai ser muito legal a nossa atividade, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro slide, a Pro colocou, lembra do nosso mapa mental? Que nós vamos começar a fazer, tudo que a gente for fazer, nós vamos planejar. E aí nós podemos organizar essa estrutura no mapa para depois retornar, rever, ver como é que é, tá bom? Então, quando nós falamos em poesia, né? Poesia é o quê? Poesia é uma arte, né? É a linguagem poética, é aquela que transmite todas as emoções, sentimentos. Ah, mas é só para isso que serve a poesia? Não, a poesia também ela pode usar para você dar a sua opinião, argumentar alguma coisa, só que de uma maneira que você toque, chame mais a atenção das pessoas, tá? Então, através do poema, você também pode usá-lo para falar sobre as suas ideias, seus pensamentos, né? Mas de uma maneira que você atinja o máximo a pessoa. Então, olha só, a poesia, ela tem toda uma estrutura, porque é dentro do gênero textual poema, essa linguagem é dentro de uma estrutura, né, do poema. O poema, ele não é feito em parágrafos, ele é feito em versos, né? Cada linha do poema é chamado de versos. Então, quando você olha a estrutura de um poema, de uma poesia, você já sabe que não é um texto narrativo, que não é um texto de jornal, porque ele já tem uma característica própria, tá bom? Então, olha só, esses versos, eles não precisam ser, professor, tem que ser só 4, 3, 6, não importa, tá? Quando a pessoa está expressando a ideia dela, ela forma versos. Esse conjunto de versos são chamados de estrofes, tá? Estrofes é um conjunto de linhas, esse grupo de versos, tá bom? E também no poema, ele pode ou não ter rimas, tá? Ele pode ou não ter rima. Porque sempre tem que rimar, amar, coração, amor, né? Lindão, emoção. Não precisa. Porque a poesia não precisa ter rima, tá bom? Não é porque tem que todos os poemas, todos têm que ter rima. Não tem, tá bom? Então essa linguagem que é usada na poesia, no poema, ela usa-se muito figuras de linguagem. O que é isso? Vou explicar para vocês, tá bom? Olha só. Então, eu colocou aqui, poesia é a arte de compor ou escrever versos, tá bom? É essa manifestação das emoções por meio de uma linguagem, podendo expressar também, tá escrito errado aí, uma crítica social, um posicionamento, argumentos, tá bom? Nesse slide, nós vamos ver aqui as figuras de linguagem, tá? A Pro também fez um mapinha e cada parte está falando um tipo de figura de linguagem que as pessoas usam para escrever os seus poemas, tá? Por exemplo, figuras de palavra. Você é linda como uma flor, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está comparando a pessoa com uma flor. Então, torna o poema muito mais bonito, né? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Então aqui está falando que o poema são como pássaros. Então, na verdade, poema não é pássaro. Só que na linguagem poética, você usa esse tipo de comparação, tá? Fica muito lindo. Figuras de pensamento. Estou morrendo de saudade de você. Então, você não morre, né? Você tem saudade, quando você tem saudade, você não morre. Mas esse exagero é muito usado nos poemas, nas poesias, tá? Vou dar milhões de beijos. As pessoas, quanto tempo você vai gastar para dar tudo isso de beijo? Então, na verdade, esse exagero, essa hipérbole aí que tá falando, torna também o poema muito mais, né, emoção, é muito mais forte. Então, tudo que você possa atingir uma pessoa nessa linguagem, ela é usada, tá? Por isso que se usa esse tipo de figura de linguagem. A lua apareceu do céu, tímida essa noite.
Na verdade, aqui ele está falando que a lua é como se fosse uma pessoa. Tá? Então, esse tipo de comparação, né, que faz tornar os objetos, as coisas, os astros como pessoas, também é muito usado nas figuras, nos poemas, tá bom? Outra figura de linguagem, figuras de construção, né? Quando aparece no poema, repetição de conectivos, conexão de palavras, por exemplo, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Isso é uma parte de uma música, né? E assim, tudo que. A maioria das músicas são lindos poemas. Então aqui ele usou uma repetição, tá? E crescer, e saber, e ser, e haver, e perder, e sofrer, e ter horror. Então usa-se essa repetição de conectivo no poema, pode ser usada, fica muito legal também. Tá? Outra figura de linguagem são repetições de figuras de som, por exemplo, quando fica repetindo sílabas, vogais, né? Então não é só rima, acaba também você usando as vogais, as consoantes para poder fazer um poema. Então olha só essa frase de um poema: a minha alma, que é uma música, está armada e apontada para a cara do sossego. Olha o tanto de letra A, ela até destacou para vocês verem o tanto de letras, as vogais que estão sendo repetidas, tá? Olha essa outra parte. E vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Olha o tanto de sh, sh, sh. Não são sons parecidos? Eles pegaram as consoantes também repetidamente e ficou muito interessante, tá? Outro tipo de figura de linguagem são as onomatopeias. Acho que a chuva, o tic-tac do relógio marcava o tempo da minha prova. Então, essa repetição, marcar o som dos objetos, das coisas, também entram muito nas poesias, tá bom? São todas figuras de linguagem. Existem outros, muitos outros tipos de figuras de linguagem, tá? Que nós vamos conhecer, vocês vão conhecendo aos poucos. Só para vocês terem uma ideia, que a linguagem do poema, da poesia, é diferente de um texto narrativo, tá? Então, olha só, aqui eu achei um vídeo muito legal também, para vocês verem sobre a rima. Depois a Pro vai passar. Aqui também tem o link, né? E quando você clicar no vídeo sobre rima, eu vou deixar esse PowerPoint, você já vai direto no vídeo, tá? Justo daquele pessoal que aparece no centro de mídias. Olha que legal. Eles fazem um trabalho muito, muito interessante, que essa menina do meio aí, essa morena, ela chegou, ela não sabia fazer rima, ela queria aprender a fazer rima e não sabia, então ela foi para uma escola de rima. Chegando lá, tinham dois colegas que viviam brigando e eles começaram a fazer rima e o professor intermediando. É muito legal esse vídeo, tá? Então nós vamos ver aí um pouquinho sobre rima. Bom, aí eu fiz um poema para vocês, tá bom? Um poeminha que eu vou ler para vocês. Olha que legal. Só para vocês terem uma ideia, que eu usei algumas figuras de linguagem, né? Penso todos os dias nos meus alunos com muita alegria. Procuro ajudar e atender, para que possam com muito ânimo aprender. Então a Pro tá usando o quê? Rima. Este momento de pandemia está um sufoco. Fiquei com medo, fiquei angustiada, fiquei preocupada. Mas a tecnologia ao meu lado foi como um diamante encontrado, pois eu consegui alcançar meus alunos amados. Então aqui também a Pro usou repetição de palavras, fiquei com medo, fiquei angustiada, fiquei preocupada, né? E coloquei também uma figura de linguagem, né? Que a tecnologia é como um diamante encontrado. Olha a comparação, né? Pois consegui alcançar meus alunos amados. Vocês, meus queridos, são a luz do meu dia, o sol que me anima. Espero que tudo isso passe logo, que chegue o grande dia, para podermos juntos construir nossa aprendizagem com muita sabedoria, tá? Então a Pro fez de coração para vocês. E aqui, são a luz do meu dia, o sol que me anima. Vocês, a Pro tá fazendo aí uma metáfora, né? Como se vocês fossem a luz, o sol, tá bom? Então isso aí é uma poesia, um poema. Dá uma olhada, a primeira estrofe eu usei 4 versos. A segunda eu usei quantos? 5. E olha a terceira, 7. Então, ela não precisa seguir assim, tem que ser com 3. Não.
existem poemas, sempre todos são 4 estrofes, tem outros que são de 5 em 5, esse daqui é proposto de vários, tá vendo? Então, o que importa é você conseguir transmitir todo o seu sentimento em forma de versos, tá bom, meus anjos? E agora a nossa atividade, o que nós vamos fazer? Bom, a Pro deu um exemplo aí, eu que fiz esse poema, tá vendo? Esse poema aí eu fiz para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Agora eu quero que o tema, porque assim, todo o texto a gente escolhe um tema, né? Então, nós vimos lá na sexta-feira, quando foi trabalhado o texto jornalístico, tinha lá, qual é o tema? Qual é o título? Tá? Então, você vai colocar lá o tema, qual que vai ser o tema? O tema vai ser amizade dos nossos amigos nessa pandemia. Então, olha só, nós estamos longe dos amigos, né? O que você gostaria de falar para eles? O que você gostaria de passar para eles a respeito dessa situação que nós estamos vivendo atualmente? Tá bom? Então, aqui eu fiz para vocês, agora vocês vão fazer para os amigos, tá bom? E aí, o que eu quero? Quando vocês terminarem, eu quero que vocês gravem para Pro a poesia de vocês, tá bom? Se quiser filmar, filma, se não, pode só gravar no áudio e manda para Pro, tá? Beijo, meus anjos!